Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do psicanalista Christopher Bolas e no livro dele, Forças do Destino. A ideia aqui é explorar uma daquelas perguntas, sabe, bem universais e profundas da experiência humana. E essa pergunta é basicamente o motor de todo o trabalho do Bolas. Não é só sobre personalidade ou sobre o que a gente gosta ou não gosta, não. É sobre aquela essência, aquilo que torna cada pessoa única, singular. Uma questão que, vamos combinar, a humanidade explora desde que o mundo é mundo. Para a gente entender as respostas que o Bolas propõe, nosso caminho vai ter 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai ver o que faz de alguém essa pessoa. Depois, vamos entender o conceito de um idioma humano único. Em seguida, a gente entra na briga entre fado e destino. Aí, vamos ver como o self, ou eu, se desenvolve e, para fechar, a importância de ter um espaço para esse self. Então, vamos começar. Tudo isso parte de um conceito fundamental que o Bolas, na verdade, pega emprestado de outro gigante do pensamento, o D.W. Winnicott. É a ideia de um self verdadeiro. E o que seria esse self verdadeiro, segundo Winnicott? Pensa assim, é o potencial que cada pessoa já traz quando nasce. Não é tipo uma identidade fixa, pronta. É mais como uma força viva, sabe? Uma continuidade de ser que está sempre buscando se expressar, buscando criar sua própria realidade. E tudo isso no seu próprio ritmo. É, no fundo, a autenticidade mais profunda de um indivíduo. Agora que vem a parte legal. O Bolas pega essa ideia e vai além. Ele cria um termo novo, muito poderoso, para descrever como esse tal de self verdadeiro se manifesta no mundo. Ele chama isso de idioma humano. E a origem da palavra já entrega tudo, né? Idioma vem lá do grego idios, que quer dizer próprio, pessoal. Ou seja, é a peculiaridade de cada um, a marca única, a assinatura que cada pessoa deixa no mundo. E aqui está o ponto central. Esse idioma não é só uma ideia abstrata lá no mundo das nuvens. Não. É uma força ativa. É como se fosse o design da personalidade, buscando se manifestar nas escolhas que se faz na vida, nos livros que a gente lê, nas pessoas que a gente ama, nos caminhos que a gente decide seguir. Isso tudo nos leva para um conflito que é central na jornada da vida. O Bolas faz uma distinção que é, olha, importantíssima. Ele separa o que acontece com uma pessoa daquilo que ela se esforça para se tornar. E ele coloca isso quase como uma batalha, a batalha entre o fado e o destino. Vamos entender essa diferença? De um lado, o fado, que vem do latim fatum, aquilo que foi dito. Ele representa as forças externas, as coisas que acontecem para alguém, que vem de fora. É aquele roteiro que parece que foi imposto, sabe? Quase como uma maldição. Do outro lado, a gente tem o destino. Vem de destinare, que significa tornar firme. O destino já é um impulso interno. É aquele potencial único de cada um, se desdobrando com o tempo por meio das escolhas que a pessoa faz. E olha só essa citação do Bolas que amarra tudo isso de forma brilhante. Ele diz que uma pessoa que se sente fadada, ou seja, presa nesse roteiro, já é alguém que não sentiu que a realidade era um lugar bom para realizar seu idioma interior. É um sintoma, entende? Um sinal de que o idioma humano, o self verdadeiro, não achou um ambiente para poder se expressar, para se realizar. Certo. Então, se o destino é esse desdobramento do potencial de alguém, fica a pergunta: qual é o motor por trás disso? O que é que impulsiona uma pessoa a se tornar quem ela é de verdade? O Bolas tem um nome para isso: impulso do destino. É basicamente uma força que já vem dentro do idioma de cada um, uma força que empurra a pessoa para frente, que a faz buscar experiências no mundo. E para quê? Para poder elaborar, para poder expressar quem ela realmente é na sua essência. E aqui vem uma ideia que é fundamental. Para esse self conseguir se desdobrar, não adianta só se relacionar com o mundo de forma passiva. É preciso usar os objetos. E por objetos a gente entende tudo: pessoas, ideias, hobbies, qualquer coisa. É preciso usá-los para se expressar. Esse uso, às vezes, pode até parecer meio implacável, sabe? Porque a prioridade é a autoexpressão. E para que o crescimento aconteça de verdade, o objeto, seja ele o que for, precisa sobreviver a esse uso intenso. Eu sei, tudo isso pode soar um pouco abstrato, né? Mas o Bolas traz um exemplo clínico que deixa tudo bem concreto. A gente vai conhecer a história do Jerome, que mostra direitinho como esse processo todo pode acontecer na prática, no ambiente de análise. Então, o Jerome, quando ele chegou na análise, ele era o retrato de um homem fadado. Ele vivia preso num ciclo de ansiedade, de paranoia.
E o selfie verdadeiro dele estava, assim, completamente sufocado. Não tinha voz, não conseguia aparecer. Aí, um belo dia, o Jerome conta pro Bolas uma fantasia que ele teve. Ele se imaginou vestido de cowboy, entrando na sala e interrompendo a sessão da paciente anterior, falando algo como: "E aí, Dr. Bolas? A gente se vê para uma das nossas ótimas sessões assim que o senhor terminar com a donzela aí." É uma frase com humor, mas também com uma certa agressividade, né? E o que estava acontecendo ali? Pela primeira vez, ele estava usando o analista de um jeito criativo. E esse momento foi o ponto de virada. Ao usar um analista nessa fantasia, o Jerome descobriu que existia um prazer criativo naquela agressividade. Ele percebeu que ela não precisava ser só destrutiva. E a partir daí, a mágica aconteceu. A paranoia dele começou a diminuir e o seu eu autêntico, o seu self, começou a emergir, a se desdobrar. A história do Jerome é simplesmente uma ilustração perfeita da teoria toda, né? O consultório do analista virou aquele espaço seguro que a gente falou, onde o self verdadeiro do Jerome pôde, enfim, usar o analista como um objeto para finalmente conseguir articular o seu idioma e começar a trilhar o seu destino. Então, no fim das contas, a grande lição que o Bolas nos deixa é que essa jornada para se tornar quem se é não tem um ponto de chegada. Não é um destino final que a gente alcança e pronto, acabou. É um processo contínuo, uma criação constante, que ele chama de um jeito muito poético de a modelagem de uma vida. E isso nos leva a uma última reflexão. Uma pergunta que o próprio Bolas coloca. Ele pergunta sobre os efeitos pessoais que uma vida deixa. E a palavra efeitos aqui é genial, porque tem um duplo sentido. Pode ser os bens materiais que ficam, mas também o impacto, os efeitos que aquela vida causou no mundo. Então a pergunta que fica é, no final, o que uma vida terá expressado? Quais serão os efeitos pessoais de alguém?